Vamos agora desenvolver a equação diferencial da quantidade de movimento linear, ou equação do momentum. A segunda lei de Newton nos diz que a força resultante dF é igual à derivada em relação ao tempo da quantidade de movimento linear, massa vezes velocidade. No caso de uma partícula fluida, que tem dimensões infinitesimais, teremos então uma força infinitesimal dF e uma massa infinitesimal dm. Essa massa associada à partícula pode ser dada como constante, então passa para fora da derivada. A massa específica ρ equivale a dm sobre dv cortado, que é massa sobre volume. Ou seja, dm pode ser substituído por ρ, massa específica, vezes volume dv. Passando o dv para o outro lado, dividindo, temos então que o somatório de força sobre volume vai ser igual a ρ dv dt. Antes de calcular a derivada dv dt, temos que lembrar que o vetor velocidade é função da posição x, y, z e do tempo t. Portanto, a sua derivada total, dv dt, deve ser calculada de acordo com a regra da cadeia. A regra da cadeia, nesse caso, é calculada pela derivada de v em relação a cada uma de suas variáveis, vezes cada uma de suas variáveis derivada em relação a t. Então, como fica isso? dv dt vai ser igual a dρ de v em relação à primeira variável x, vezes essa primeira variável derivada em relação a t, mais a derivada de v em relação à segunda variável y, vezes essa variável derivada em relação a t. Derivada de v em relação a z, vezes dρ de z, dρ de t, e por fim, dρ de v, dρ de t, vezes dρ de t, dρ de t. Observa-se que dρ de x, dρ de t é justamente a velocidade na direção x, que nós chamamos de u. Da mesma forma, dρ de y, dρ de t é v, e dρ de z, dρ de t é w. dρ de t e dρ de t é 1. Então, a derivada total dv dt pode ser reescrita como u dρ de v, dρ de x, mais v dρ de v, dρ de y, mais w dρ de v, dρ de z, mais dρ de v, dρ de t. Substituindo na expressão anterior, temos essa relação entre a força e a massa específica, a velocidade e seus componentes. dv dt é a derivada total da velocidade, é chamada de aceleração total, enquanto que essas derivadas parciais e espaciais são chamadas de aceleração convectiva. E a derivada da velocidade em relação ao tempo é chamada de aceleração local. Observa-se que a aceleração para um fluido ela é mais complicada de se calcular do que a aceleração para um sólido. Normalmente, um sólido não tem gradientes de velocidade, ou seja, a velocidade ao longo de um corpo sólido não varia. Então, essas componentes, a soma dessas componentes é nula para um sólido, tendo apenas a aceleração local. No caso de um fluido, pode existir, geralmente existe, o gradiente de velocidade, que significa que partículas vizinhas têm velocidades distintas. Então, essa componente de aceleração convectiva passa a ser significativa. Reescrevendo no final, a expressão reorganizando, trazendo dρ de v, dρ de t para o início, o que é mais comum na literatura. Chegamos nessa expressão desenvolvendo o lado direito da segunda lei de Newton. Agora precisamos desenvolver mais o lado esquerdo, que diz respeito às forças atuando numa partícula fluida dividido pelo volume. Vimos numa aula anterior que
as forças que atuam numa partícula fluida podem se dividir em forças de campo, mais comum a força gravitacional, e forças de contato, que se subdividem em forças viscosas, que são forças cisalhantes, e forças de pressão, que atuam na direção normal. Começando pelas forças de campo, no caso gravitacional, temos que a força gravitacional é igual a massa vezes gravidade. Para uma partícula infinitesimal, dF igual a dmg. dm, mais uma vez, pode ser substituído por ρdv. Passando o v para o lado esquerdo, dividindo a força, temos que força sobre volume é igual a ρ vezes o vetor gravidade g. Na direção x, ρgx, y, ρgy, e na direção z, ρgz. No próximo passo, veremos então as forças de contato. Considerando a partícula fluida como um paralelepípedo de dimensões infinitesimais dx, dy e dz, nós podemos representar as tensões que atuam nessas faces por sigma e j, onde I representa a face, onde essa tensão atua, e J a direção. Ou seja, sigma xx é a tensão atuante nesta face x e na direção x. Sigma xy na mesma face, porém com a direção y, que nesse gráfico vertical para cima. E sigma xz na face x com a direção z. De maneira análoga, podemos representar essas demais tensões. Para fazer a soma das forças atuantes, que é o nosso objetivo ao desenvolver o lado esquerdo da equação, vamos começar pelas forças em x. Então, teremos, atuando nessa face x da esquerda, sigma xx na posição x. E na face x da direita, sigma xx na posição x mais dx, que é justamente a distância entre as duas faces. Então, até então, temos sigma xx na posição x mais dx menos sigma xx na posição x. Para transformar a tensão em força, temos que multiplicar pela área dessa face, que vale base vezes altura, que é dz vezes dy. Além dessas tensões, temos a tensão sigma yx na face de baixo, que é a posição y, atuando para a esquerda, e sigma yx na face de cima, ou seja, na posição y mais dx, com direção para a direita. Então, essas duas somarão sigma yx na posição y mais dx menos sigma yx na posição y, vezes a área para transformar a tensão em força. A área dessas faces vale dx dz. E de maneira análoga, na face de trás, temos sigma yz, ou melhor, sigma zx, com direção para a esquerda na posição z. E na face da frente, sigma zx, com posição z mais dz e direção para a direita. E essa a sua parcela. Multiplicado pela área, novamente, para transformar a tensão em força, sendo que a área z vale dx vezes dy. Podemos multiplicar e dividir essa primeira parcela por dx, a segunda por dy e a terceira por dz. A definição de dx é o limite de ΔX tendendo a zero.
E essa expressão é a definição da derivada de σxx em relação a x, enquanto dx, dy, dz é o volume. Então, essa primeira parcela se resume a dρ de σxx, dρ de x, vezes o volume. Analogamente, a segunda parcela vai ser dρ de σyx, dρ de y, vezes o volume. E a terceira, dρ de σzx, dρ de z, vezes o volume. Nosso objetivo é fazer a soma. Colocando em evidência o volume, então, temos a soma das derivadas parciais em relação a x, y, z, das tensões σxx, σyx e σzx, respectivamente. Ou seja, passando o volume para o lado esquerdo da expressão, dividindo a força, esse é o resultado da soma das forças na direção x. Vamos referenciar essas forças como as provenientes das tensões viscosas, portanto, substituindo o sigma pelo tau para representá-las. Então, de maneira semelhante ao desenvolvido para a direção x, na direção y obtemos o resultado das forças, assim como na direção z. Por último, vamos calcular a resultante das forças de pressão atuando na partícula fluida, que estamos representando como um paralelepípedo de dimensões dx, dy, dz. Então, em x, nós teremos uma pressão aplicada na face esquerda de valor P na posição x, com direção para a direita, porque a pressão é referenciada como compressão, empurrando a face. E na face direita, teremos uma pressão na posição x mais dx, com sentido para a esquerda. O resultado será Px menos P em x mais dx, multiplicando pela área para transformar a pressão em força, sendo a área dessa face dy, dz. Trocando a posição, teremos então menos, e multiplicando e dividindo por dx, temos essa expressão. Lembrando que dx é o limite de ΔX tendendo a zero. E mais uma vez aparece aqui a definição da derivada, que vai ser dρ de P, dρ de x, vezes o volume. Essa é a força resultante na direção x. Podemos passar o V dividindo a força, assim como fizemos para as outras forças, e calcular em y de maneira análoga, que vai ser menos dρ de P, dρ de y. E em z, menos dρ de P, dρ de z. Então, finalmente, calculamos todas as forças. Podemos somar as forças em substituição do lado esquerdo dessa equação. Forças essas que acabamos de deduzir. Em primeiro lugar, força de campo, mais precisamente gravitacional, representada por ρ vezes g, nas componentes em x, y e z. Depois, as forças de pressão, calculadas pelo gradiente de pressão com sinal negativo. E, por fim, as forças viscosas ou cisalhantes. Do lado direito da equação, temos ρ vezes aceleração local mais aceleração convectiva. Separando nas componentes x, y e z, temos então a equação diferencial da quantidade de movimento linear. Para resolver essa equação, é necessário ainda obter relações para as tensões viscosas, porque estão somando aí um número
excessivo de incógnitas para o nosso sistema que, por enquanto, tem essas três equações, mais a equação da continuidade. Ou seja, 4 equações que permite no máximo 4 incógnitas. Esse número aqui, como podemos observar, é maior. Essas relações adicionais para as tensões viscosas nós veremos a seguir. A equação de Euler é considerado que o fluido seja ideal, o que é muitas vezes mencionado na literatura como sem atrito. Isso significa que as tensões viscosas são nulas. Dessa forma, a equação diferencial da quantidade de movimento linear vai ter esses termos centrais anulados. As equações restantes podem ser reescritas de uma maneira mais elegante, como ρ vezes vetor gravidade menos gradiente da pressão igual a ρ vezes a derivada total da velocidade em relação ao tempo. Nesse exemplo, um campo de escoamento permanente, incompressível e sem atrito é dado por vetor velocidade igual a 2xy vezes o vetor unitário i mais y ao quadrado vezes o vetor unitário j em unidades arbitrárias. Seja a massa específica ρ0 igual a constante e despreze a gravidade. Encontre uma expressão para o gradiente de pressão na direção x. Nós vimos que, para o escoamento sem atrito, pode-se adotar a equação de Euler, separando nas direções x, y e z. Observamos que o problema pede o gradiente em x, então é necessário apenas a primeira equação. Para obter as componentes u, v e w, lembramos que elas são as componentes em x, y e z da velocidade. Ou seja, u é 2xy, v menos y² e w, 0. O problema pede para desprezar a gravidade, o que nos leva g igual a 0. E que o escoamento é permanente. Então, dρ de u, dρ de t também vai ser nulo, assim como w. Sobrando, então, menos dρ de p, dρ de x, igual a ρ, abre parênteses, u, dρ de u, dρ de x, menos o v, que é y², dρ de u, dρ de y. Essa derivada em relação a x é igual a 2y, e a segunda derivada em relação a y vai ser 2x. Então, vamos ter ρ0 vezes 4xy² menos 2xy², que equivale a 2ρ0 xy². Por fim, o problema pede o gradiente da pressão, que é igual a dρ de p, dρ de x, e equivale a menos 2ρ0 xy².